Um outro resultado que vamos utilizar na demonstração da segunda parte do teorema fundamental do cálculo é o teorema do valor médio, um teorema muito conhecido do cálculo e da análise real. O teorema do valor médio diz que se uma função é contínua num intervalo fechado AB e é derivável no aberto, então necessariamente existe um C no aberto, tal que a derivada da função nesse ponto C tem que ser igual ao f do extremo superior do intervalo menos o f do extremo inferior sobre o extremo superior menos o extremo inferior. Observe que, pela proposição que a gente viu acima, quando a gente diz que f é derivável no aberto, consequentemente ela já é contínua no aberto. Então pode parecer supérfluo aqui também dizer que a função é contínua no intervalo. Mas observe que ela é contínua no fechado. Então o fato dela ser derivável no aberto só garante que ela é contínua no aberto. Então a informação aqui de que ela é contínua no fechado está complementando, dizendo que ela também é contínua nos extremos do intervalo. Ela também é contínua no A e contínua no B. Observe que é uma relação muito interessante aqui do teorema do valor médio. Esse quociente, essa fração que aparece aqui no lado direito da igualdade, é a variação média da função no intervalo AB. A gente tem no numerador a variação no conjunto imagem, é o f do ponto final, f de B, menos o f do ponto inicial, f de A, sobre o ponto final menos o ponto inicial. Por exemplo, se essa função f representa a posição de um móvel em cada instante, e temos que o instante inicial é A e o instante final é B, então esse quociente aqui do lado direito da igualdade, ele representa a velocidade média do móvel. Enquanto o lado direito da igualdade representa a variação média da função relativa à variação dos elementos no domínio, o lado esquerdo da igualdade representa a taxa de variação num ponto. A derivada pode ser interpretada como taxa de variação da função num determinado ponto. Então, é a variação instantânea. Logo, o teorema do valor médio está dizendo que se a função é contínua no intervalo fechado e derivável no aberto, então existe um ponto no intervalo que não é nenhum dos extremos do intervalo, tal que a taxa de variação instantânea da função nesse ponto é igual à variação média da função no intervalo. Isto é, a taxa de variação da função, a variação instantânea da função, em algum momento é exatamente igual à variação média. Novamente, se essa função aqui representa a posição de um móvel em cada instante, então o que o teorema do valor médio está dizendo, nesse caso, é que em algum momento do percurso, a velocidade instantânea do móvel foi igual à velocidade média. Também podemos fazer uma interpretação gráfica do teorema do valor médio. Lembre que a derivada de uma função num ponto representa a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto em questão. Então, o lado esquerdo aqui da igualdade é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f no ponto C. E o lado direito da igualdade, observe que é a inclinação da reta secante que passa pelos pontos A, f de A e B, f de B. Aqui em azul temos a reta que liga o ponto A, f de A, ao ponto B, f de B. Observe que é uma reta secante ao gráfico da função, que aqui está representado de cor vermelha. Observe que f de B menos f de A é o comprimento do cateto do triângulo retângulo formado aqui, oposto ao ângulo alfa. Esse ângulo alfa aqui é congruente ao ângulo de inclinação da reta secante. E B menos A é o comprimento do cateto adjacente nesse triângulo retângulo ao ângulo alfa, que é congruente ao ângulo de inclinação da reta secante. Bom, mas a gente sabe que cateto oposto dividido por cateto adjacente é igual à tangente do ângulo. Então, esse quociente aqui, f de B menos f de A sobre B menos A, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente desse triângulo, é a tangente do ângulo alfa, que é a tangente do ângulo de inclinação da reta secante. Mas a gente sabe que a tangente do ângulo que é a inclinação de uma reta é justamente o coeficiente angular desta reta. Então, o quociente f de B menos f de A sobre B menos A representa graficamente a inclinação, o coeficiente angular da reta secante ao gráfico da função. Mesmo que a gente varie A ou B, esse quociente continua representando a inclinação da reta secante, que pode inclusive ser zero se a reta for horizontal. O teorema do valor médio, então, diz que existe um C entre A e B, cuja inclinação da reta tangente ao gráfico da função
nesse ponto C é igual à inclinação da reta secante. Então observe que a gente pode mudar aqui o A, pode mudar o B, mas sempre a inclinação da reta tangente, passando por esse ponto C, é igual à inclinação da reta secante. Isto é, as duas retas são paralelas, né? Então, na verdade, o teorema do valor médio tem uma interpretação gráfica também sobre retas paralelas. O teorema do valor médio diz que se uma função é contínua no fechado e derivável no aberto, então necessariamente existe uma reta tangente ao gráfico da função que é paralela à reta secante que passa pelos pontos extremos do intervalo.